Revisão do segundo trimestre, sequência didática 7, As Grandes Navegações. No século XV, os conhecimentos do homem medieval comum eram extremamente limitados. Eles não conheciam nada a respeito da existência do continente americano e da Oceania. Possuíam conhecimentos muito limitados sobre a África. Viagens longas eram perigosas e incomuns. Os europeus, em geral, só navegavam no mar Mediterrâneo, uma vez que não possuíam equipamentos náuticos que os possibilitassem navegar em oceano aberto, como o Atlântico, por exemplo. Não obstante a isto, acreditavam na existência de seres fantásticos que habitariam os mares como monstros e demônios. Acreditavam que o Oceano Atlântico terminava num abismo e o chamavam Mar Tenebroso, bem como acreditavam que a água do mar fervia à medida que se aproximavam da linha do Equador. Acreditavam também que a Terra era plana e terminava num abismo e, porventura, se afastassem muito do continente, poderiam cair neste abismo. Muitos fatores dificultavam a navegação. Além do aspecto psicológico acima mencionado, os europeus não tinham recursos tecnológicos apropriados para a navegação marítima oceânica. Só após o desenvolvimento da caravela, um navio mais leve, que possuía um calado maior e que era dotado de velas quadradas e latinas, após a elaboração de mapas geográficos mais precisos, da adaptação de instrumentos de orientação para o uso em navegação, como bússola e astrolábio, é que foi possível aos europeus se aventurar no Oceano Atlântico. Os pioneiros que se lançaram às grandes navegações foram os portugueses, logo depois seguidos pelos espanhóis. As nações ibéricas tinham facilidade de acesso marítimo pelo Oceano Atlântico e foram os pioneiros na busca por um caminho alternativo para as Índias. Eles sabiam que obteriam elevados lucros comerciais caso conseguissem comerciar diretamente com as fontes de especiarias e artigos de luxo do Oriente. Além disso, havia nos europeus o desejo de levar sua fé aos povos pagãos. Logo, podemos concluir que os propósitos da expansão marítima e comercial europeia foram, de um lado, comercial e de outro, religioso. Importante também ressaltar que o projeto das grandes navegações foi financiado pelos reis e pela burguesia europeia. O pioneirismo de Portugal e da Espanha nas grandes navegações aconteceu durante o século XV, graças ao desenvolvimento e aprimoramento de técnicas e instrumentos de navegação marítima. Havia a possibilidade de imensos lucros caso o projeto fosse bem-sucedido. A expansão comercial e marítima europeia, nesse sentido, pôde ser compreendida como um processo de globalização que teve como resultado um intercâmbio de produtos e mercadorias entre os povos do mundo inteiro. A nação que inaugurou as grandes navegações, como vimos, foi Portugal, seguido pela Espanha. As primeiras viagens de Portugal aconteceram na costa ocidental da África, ou seja, na África Atlântica. Os portugueses estavam convictos a respeito da existência de um caminho marítimo alternativo para as Índias, contornando o continente africano. Cristóvão Colombo, navegador genovês, acreditava que a Terra era uma circunferência e que os mares formavam uma única massa de água. Dessa maneira, conseguiu convencer os reis da Espanha a investirem em seu ambicioso projeto de chegar às Índias, navegando rumo ao Ocidente. Era a possibilidade de um outro caminho alternativo para as Índias. Em 1492, Colombo e sua pequena frota chegaram ao continente americano, acreditando, entretanto, que haviam chegado às Índias. Dessa forma, uma das consequências da expansão marítima e comercial europeia nos séculos XV e XVI foi o descobrimento de um novo continente, então desconhecido pelos europeus. A Espanha, muito embora tenha saído atrás dos portugueses nas grandes navegações, acabou sendo responsável pela descoberta do Novo Mundo.
Após o descobrimento do Novo Mundo, os europeus continuaram buscando novas rotas para a Índia, inclusive com o projeto de circunnavegação da Terra. Enquanto Portugal buscou contornar a costa da África para chegar às Índias, a Espanha apostou na ideia de Cristóvão Colombo, que em 12 de outubro de 1492 chegou à ilha de Guanani, acreditando ter encontrado as Índias. A descoberta de novas terras a oeste do Atlântico pelos espanhóis fez aumentar a rivalidade entre Portugal e Espanha. O Papa Alexandre VI viria desempenhar um papel de árbitro entre os dois reinos ao proclamar em 1493 a Bula Interquetera, que traçou uma linha imaginária a partir das ilhas de Cabo Verde para 100 léguas em direção ao ocidente, a partir da qual toda a terra encontrada pertenceria à coroa espanhola, enquanto as terras a leste pertenceriam a Portugal. Obviamente, a coroa portuguesa não ficou satisfeita com a Bula Interquetera e estabeleceu negociações diplomáticas com a Espanha que resultaram no Tratado de Tordesilhas em 1494, o qual daria a Portugal todas as terras encontradas até 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Por este tratado, o mundo descoberto a partir de então seria dividido através de uma linha imaginária entre Portugal e Espanha, os dois países pioneiros nos movimentos das grandes navegações. Pelo Tratado de Tordesilhas, todas as terras a oeste desta linha imaginária seriam possessões espanholas. As terras a leste desta mesma linha pertenceriam a Portugal. A Espanha conseguiu descobrir, conquistar e colonizar regiões ricas em ouro e prata, como os territórios atualmente do México e da América do Sul. Em 1500, foi a vez de Portugal garantir seu quinhão de terras no recém-descoberto continente. Dessa maneira, a América do Sul entrou na rota das viagens marítimas ao final do século XV. Pedro Álvares Cabral, antes de seguir seu destino previamente estabelecido rumo às Índias, efetuou o descobrimento do Brasil. Portugal estabeleceu contatos comerciais em quase todos os continentes do mundo e aonde chegava implantava feitorias, espécies de entrepostos comerciais e militares. Além disso, Portugal também colonizou diversos territórios descobertos ou conquistados. Se por um lado o Tratado de Tordesilhas atendia às pretensões de Portugal e Espanha, outras nações europeias, que se demoraram mais na exploração do Oceano Atlântico, não se contentaram com a partilha dos mundos descobertos por Portugal e Espanha. A Holanda, por exemplo, invadiu colônias portuguesas no Oriente e ocupou durante 24 anos boa parte da região do Nordeste brasileiro. A França também ocupou a região que hoje é o Canadá, além de estabelecer diversas colônias nas Antilhas, América Central. Também tentou, por duas ocasiões diferentes, estabelecer colônias nas terras pertencentes a Portugal. A Inglaterra, por sua vez, colonizou terras da América do Norte, que hoje se constituem nos Estados Unidos da América e parte do Canadá.